Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje eu converso com o professor Fabrício Jonatas, ele que é especialista em Direito Comercial e também mestrando em Direito Internacional e Econômico pela Universidade Católica de Brasília. Ao longo da semana, ministrou o curso aqui na TV Justiça, a Integração Regional dos Blocos Econômicos, tendo aí como a aula número 1, Integração e Comércio Internacional, aula 2, Defesa Comercial, aula 3, a OMC e o Multilateralismo, e a quarta aula, Atividade Econômica do Estado, e por fim, a quinta aula, Reflexos Atuais do Mercosul. Bom, professor Fabrício, obrigado pela presença. Inicialmente, o comércio, e eu acho que esse ramo do direito ele cresce muito justamente com essa ascensão também do próprio comércio exterior, essa globalização, né? Hoje é fácil, vai na internet ali, pesquisa, já acha um produto, compra. Tem esse crescimento se dá dessas duas formas também. Hoje a gente tem essa vantagem, né, da internet sendo uma ajudadora, né, onde você tem a possibilidade de encontrar vários produtos na sua necessidade a serem oferecidos. Hoje a gente tem esse grande desenvolvimento do comércio internacional e aí surgem as necessidades de regulamentação. Né? Você precisa regulamentar determinados atos, determinadas situações, circunstâncias dentro de países, relações comerciais, países criando aí bloqueios para se proteger o comércio interno, proteger a sua indústria doméstica, né? Então, assim, hoje acredito que por causa da globalização, desse sistema de internet muito desenvolvido, muito amplo, a gente tem tido esse crescimento assim muito rápido, né? Nos últimos 50 anos assim se desenvolveu de forma assim grandiosa. É porque nós temos, por exemplo, aquela modalidade, a empresa, uma empresa, digamos, vamos colocar aqui americana, ela tem as suas filiais em outros países, mas também nós temos hoje uma característica que é pela facilidade até da própria internet, e não é mais aquele cidadão que sai daqui, vai aos Estados Unidos, compra e traz o produto, mas até mesmo de estar aqui no interior do Brasil e compra um determinado produto em um outro país. Hoje a gente tem essa prática muito comum, né, de empresas venderem e até mesmo empresas virtuais. Você tem empresas já praticando toda a sua atividade profissional no âmbito virtual. Então, assim, no Brasil, isso já é bem utilizado, tem alguns sites especializados em compras, venda, troca de produtos, e aonde você percebe que existem empresas que não têm uma sede de atendimento ao público. A sede dela é meramente logística, distribuição de produtos. Então, a internet tem ajudado muito nisso. E no mundo afora, a gente tem aí vários países que têm sido parceiros do Brasil e essas parcerias têm desenvolvido assim, um crescimento interessante e principalmente a questão da troca de produtos, né? Então o Brasil não tem a sua capacidade de suprir todos os produtos que tem necessidade, né? Não tem essa capacidade. Então a gente tem esses acordos buscando sempre essa necessidade de cobrir, de suprir aquilo que a gente tem precisa dentro do seu mercado, né? Quando o senhor falou agora há pouco sobre justamente essas medidas protecionistas, essa relação via site, ela não atrapalha, não? Você tem hoje, a legislação tem avançado ao ponto de criar limites, de criar situações de segurança, de proteção ao consumidor. Hoje o que a gente tem, assim, de crescimento dentro do site tem favorecido o crescimento das vendas, dos produtos, das negociações comerciais, mas só que dessa forma a gente ainda tem tido uma situação que os sites eles aumentam as vendas, mas você tem a entrada do produto pelas alfândegas, né? Você tem toda aquela situação alfandegária que cria o sistema de tributação. Né? Então isso aí já é um outro passo, um outro caminho a ser resolvido aí entre países. Eu perguntei isso porque, por exemplo, vamos colocar aqui uma determinada importadora que traz aí milhares de sapatos, por exemplo, há uma situação, aí a gente até relembra o caso aqui da Argentina, né? Sim. Há uma situação, mas aquele efeito formiguinha, que são vários brasileiros no site em especial aqui, eu acho que a gente pode dar esse exemplo, sites da China onde compra inúmeros produtos, ou seja, não é um importador que está trazendo inúmeras sandálias, sapatos, enfim, mas sim muitas pessoas comprando diversos produtos.
não é a mesma, não é a mesma. Não, porque a gente tem a Receita Federal como Sim. uma de suas atribuições a questão da taxação dos produtos que entram no Brasil, essas proteções da fronteira, né? Você tem as alfândegas ali realizando todo esse trabalho de entrada de produto. Né? Então, aqueles produtos entram. Em alguns produtos você tem aí a taxação basicamente como sendo uma tiragem, né? Faz-se ali uma tiragem, uma análise, e aí você consegue pegar por amostragem determinada quantidade de produtos. Então, hoje, eu acredito que essa entrada esteja totalmente nas mãos da parte alfandegária. Uhum. Né? Mas acredito que a gente tem como desenvolver isso, tem como melhorar isso. A questão dos sites tem ajudado, esse efeito formiguinha que você coloca, né? É o que tem ajudado muito o crescimento e tudo, o desenvolvimento. Mas a gente tem também o sistema brasileiro, a legislação brasileira protegendo também o Estado contra a entrada de produtos que venham a ser nocivos ao mercado, nocivos ao consumidor. Né? Você tem aí diversas barreiras que criam limitações a produtos que venham a prejudicar. Por exemplo, recentemente tivemos uma proibição de suplementos, determinados suplementos alimentares que estavam entrando no Brasil de maneira indiscriminada. Uhum. Então, deve haver um cuidado maior sobre aquele produto que está sendo vendido, está sendo entrando no Brasil, está sendo colocado no mercado. Né? Esse em especial, se não me engano, pela Anvisa. Anvisa. Uhum. Agora, quais são outros? O senhor traz nas aulas essas medidas, exemplos? Não, a gente fala de defesa, falamos de defesas comerciais, né? Uhum. E aí abordamos basicamente as 3 medidas que são as abordadas pelo sistema da OMC, que a gente tem aí as medidas antidumping, né? As medidas compensatórias e as medidas de salvaguarda. São as defesas comerciais praticadas em razão da proteção do mercado interno, uhum. Né? O país pratica. E aí a gente tem assim, o sistema de barreiras, né? São as barreiras comerciais, tarifárias e não tarifárias. Então, você tem barreira onde você cria um sistema de tributação para inibir aquela entrada de produto. Por exemplo, os produtos trazidos dos Estados Unidos. Você vai aos Estados Unidos, você traz 2 malas cheias de produtos. Então, você pode entrar com aquele produto no Brasil? Pode. Mas você tem a tarifação sobre a nota fiscal, aquele valor, torna o produto excessivo e assim você inibe aquela entrada daquele produto de forma legal, claro. E a gente tem as barreiras não comerciais. Então, as barreiras não comerciais seriam formas de você criar uma limitação, por exemplo, a quantidade de produto. Determinado produto, um carro, por exemplo, eu dou um exemplo de uma montadora que cria uma limitação da quantidade de veículos que vão entrar no Brasil, daquele veículo específico. Então, se você limitar, por exemplo, a especificação de um produto, no caso dos Estados Unidos, eles criaram uma limitação no camarão, onde o camarão, para entrar nos Estados Unidos, ele deveria ter uma coloração específica, um tamanho específico, um diâmetro específico para ele poder ter entrada. Às vezes não é só uma exigência em relação à saúde necessariamente, é uma forma de restringir que comece a entrar demasiadamente. Acredito que é uma forma, às vezes, de você favorecer determinado fornecedor. Então, também. No Brasil, a gente tivemos um problema com o suco de laranja com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos criaram uma regra de que não poderia se utilizar um agrotóxico específico utilizado no Brasil. Então, em razão dessa utilização, eles não comprariam o suco. E a questão o Brasil não teria como recuar na utilização desse agrotóxico, porque aqui a gente tem a necessidade de combater uma peste, uma praga específica. E então a gente teria essa necessidade. Bom, eu estou conversando aqui com o professor Fabrício Jonatas, ele que ao longo da semana ministrou o curso Integração Regional dos Blocos Econômicos. Nós vamos a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje eu converso com o professor Fabrício Jonatas, ele que ao longo da semana ministrou o curso no Saber Direito aqui na TV Justiça, Integração Regional dos Blocos Econômicos. Professor Fabrício, no finalzinho do bloco anterior, nós falávamos justamente dessas medidas de proteção. Agora, eu até citei
aquele caso dos sapatos argentinos, também o caso dos sites, em especial da China, que eu acho que são os mais populares no Brasil, até mesmo devido à situação do preço. Agora, é comum que o país ele queira vender, isso é comum, né? Mas ao mesmo tempo começa a criar medidas para não comprar, não atrair essa importação. E aí fica, meio que dois lados, né? Olha, eu quero vender, mas te comprar eu já não quero. Fica estranho essa relação, né? É porque assim, aqui no Brasil a gente tem uma relação diferente em vários países, principalmente os países asiáticos. Então a gente tem essa relação, por exemplo, o direito trabalhista brasileiro, ele cria uma onerosidade para o empregador, onde essa onerosidade é repassada ao produto final. Uhum. Né? Você tem uma carga tributária brasileira muito alta. Então a carga tributária também interfere na tributação do produto. Então o produto fica um valor alto. Então se você pega produtos do exterior, aonde nos países asiáticos, alguns países ainda mantêm uma política de produção aonde o direito trabalhista não é amplamente protegido, você tem uma redução aí na mão de obra. Você tem aí as manufaturas aí diferenciadas. Lembro uma entrevista do ex-vice-presidente José Alencar. Ele dizia na entrevista o seguinte, que ele trabalhava na indústria têxtil e ele tinha uma tecnologia e ele acreditava produzir um produto de qualidade com um preço acessível. Até que ele teve acesso aos produtos chineses. E ele percebeu que o produto chinês era muito mais barato do que o dele em uma qualidade semelhante. E aí, o que ele fez? Pegou o avião, foi até a China para conhecer de perto o porquê que a China conseguia um valor tão barato. São as formas de política que eles exercem, né, todos os meios de produção. Né, desde do recebimento ali da mão de obra, desde o recebimento das matérias-primas, né? Então isso tudo influencia no preço. Aí o que o país tem que fazer? Se eu não crio uma medida de proteger o Estado, esse produto vai entrar e vai consumir o meu mercado e não vai ter espaço no meu produtor interno. Assim eu tenho que criar essa medida, né? A medida protecionista é muito criticada. Os países protecionistas, né, são muito criticados. A ideia da OMC é basicamente trabalhar com o liberalismo, que o comércio se regule. Então, cada um na sua necessidade, cada um no seu crescimento, cada um no seu desenvolvimento, né, que a palavra hoje é desenvolvimento. Então, aí esses países que criam essas medidas são, digamos, mal vistos, né, por se protegerem, por criarem medidas que impedem o avanço do comércio. Mas, se você for observar, todos esses países hoje que são considerados desenvolvidos se valeram em algum momento do seu crescimento de medidas protecionistas. E ainda se valem. Então, assim, não há de se falar que as medidas protecionistas são utilizadas unicamente pelos países em desenvolvimento. Não temos essa ideia, né? Então, eu acredito que assim, o protecionismo, até certo ponto, ele é válido, ele é interessante para o país, para ele se resguardar. Mas, principalmente, eu acredito que para a questão assim, de opinião, eu acredito que para que o país perceba o que tem à volta, uma oferta de produtos à volta, para que ele possa se organizar e se preparar para bater com um bom produto, com uma boa qualidade e um bom preço também. Porque já chegou a discutir uma das formas seria, por exemplo, a entrada, e aí, inclusive, não só no Brasil, mas em outros países, olha, entra aqui aquilo que nós não temos ou não produzimos. Exato. Né? Ou seja, seria uma medida talvez um pouco mais... Essa seria vantajosa? Por exemplo, vamos dar aqui, digamos que os Estados Unidos não produza lá laranja lá não é de boa qualidade, ou enfim, os riscos no plantio são muito grandes, enfim, eles resolvam realmente, aí o ideal é importar. Bom, é uma situação. Não acredito, porque assim, aí é o que a gente fala de ser um país autossustentável. Não temos um país autossustentável em todos os produtos. Em algum produto você precisa de uma complementação, né? E no caso, vamos pegar o Brasil, que eu considero um bom país, com vários produtos, vários campos aí abertos de produção. Possibilidade de produção. Você imagina a produção de um determinado produto, e se eu já tenho esse produto interno, não vou abrir para um produto externo. Era isso que você estava questionando.
Agora você imagina, se vem um produto externo com a qualidade melhor e ele chega no Brasil para bater, fazer concorrência com o produto nacional. Qual que é a postura do produto nacional? Subir a qualidade e às vezes manter o mesmo preço, mas ele subir a qualidade, acompanhar. Isso é bom para o consumidor. Porque o comércio interno ele vai ter que acompanhar o comércio externo, o produto externo, para que ele possa oferecer a mesma relação. Eu acho interessante assim, se você observar os nossos carros, os carros são fabricados no Brasil há pouco tempo atrás, não tínhamos nenhum tipo de conforto. E aí o carro que ele passava a ter conforto, o carro de luxo, era só depois caríssimo. que abriu a importação. Quando abriu a importação, nós tivemos os produtos chegando, marcas que chegam com carros, digamos, populares, mas completos, com todo o luxo necessário e também nas regras internacionais de segurança, o mínimo necessário, por exemplo, ABS, as barras de proteção, airbag. Agora, no Brasil, é obrigatório, airbag e o ABS. Então, já tem a determinação para as fábricas começarem a trabalhar como um sistema obrigatório de segurança. Isso aí por quê? Porque o mundo tem adotado já essa postura e a gente já tem que trazer isso aí, incluir no nosso sistema. Então, se você não oferece um produto internacional de qualidade, eu acabo escolhendo o produto importado. E isso melhora porque traz com que o produto interno cresça, né? Ele se desenvolva no sistema não só de produção, mas também de logística, né? Bom, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo. Em seguida estaremos de volta com Saber, Direito e Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber, Direito e Debate. Hoje eu converso com o professor Fabrício Jonatas, ele que ao longo da semana ministrou o curso no Saber, Direito e Integração Regional dos Blocos Econômicos, tendo como aula número 1 a Integração e Comércio Internacional, a 2 a Defesa Comercial, a aula de número 3 a OMC e o Multilateralismo, a quarta aula Atividade Econômica do Estado e, por fim, os reflexos atuais do comércio, atuais do Mercosul. Professor, bom, inicialmente, já lhe pergunto duas coisas. Primeiro, por que do direito e justamente esse segmento do direito, que é o direito internacional, o econômico? É interessante que, pelo menos assim, na minha carreira, foi uma situação que eu fui direcionado ao acaso, né? Eu digo ao acaso quando quero dizer pela vontade de Deus. E eu tinha uma atividade profissional como educador físico, e aí surgiu a oportunidade de uma bolsa de estudos, eu acabei entrando na universidade para cursar Direito, e aí, em primeiro ponto, a família foi contrária, porque não, você não vai gostar, porque você trabalha com educação física e tudo. A vertente é o mesmo, mudou bastante. Um pouquinho diferente. E aí, não, você não vai gostar e tudo. Acabou que entrei, tive alguns professores assim que foram referências na minha vida que me fizeram ter a certeza de seguir esse ramo. E aí, ao longo da continuidade dos trabalhos, me preparei, me especializei em direito previdenciário, também busquei muito essa vertente de direito internacional, mas por causa da evolução acadêmica. Porque o mestrado que me foi oferecido, a vaga que me foi oferecido, era em internacional econômico. E aí, ao entrar, sem conhecer a matéria, ao entrar e começar a me aprofundar, fui conhecendo algumas pessoas que foram direcionando, a gente foi trabalhando em escritório, fazendo sistema de importação e exportação. Acabei, nesse meio, conhecendo algumas pessoas que tinham escritórios de importação, mas não tinham, por exemplo, um contrato. E aí precisavam de um contrato. Aí me contratavam para eu redigir esse contrato. Então, acabou que eu entrei mais profissional por parte do mestrado, né? E aí acabei que aprofundei nessa área, a gente desenvolveu. Então, foi um caminho assim muito rápido e muito interessante, que não foi nada programado. As coisas foram acontecendo e trouxeram essa facilidade, né? Bom, o professor Fabrício traz aqui algumas obras que eu peço, inclusive, que já diga por que desta indicação. Relações Econômicas Internacionais, na perspectiva do direito internacional e comunitário. Essa é a primeira obra que o senhor indica.
Nós temos no curso de mestrado da Universidade Católica de Brasília, nós temos um grupo de desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, desenvolvemos pesquisas, trabalhos, e esse é uma das obras que nós temos como relatório final de um semestre de estudos, de trabalhos, né? É um compêndio de estudos dos alunos. Cada aluno cria o seu tema, e aí temos o organizador, que é o professor Wilson Almeida, que é o orientador dessa obra, né? E ele trabalha juntando as perspectivas mundiais em uma única obra, tentando fazer essa atualização e demonstrando esses novos paradigmas. Aqui nós temos do Marlon Tomazetti, Comércio Internacional e Medidas Antidumping. O professor Marlon Tomazetti trabalha, interessante esse livro, antigo, carece ainda de uma atualização. No entanto, o professor trabalha com a parte de defesa comercial. E hoje é um livro que eu recomendo para atividade profissional. Então, a atividade profissional hoje, o advogado que vai trabalhar com as medidas antidumping, com os recursos, com os escritórios especializados em importação e exportação, é um bom livro. O outro aqui, Comércio Internacional e Desenvolvimento. Quando a gente fala de comércio internacional, o professor Weber Barral é a melhor obra que eu considero para poder te trazer um conhecimento básico. Aí já é mais academia, mais voltado para concursos na área, por exemplo, auditor fiscal da Receita Federal, fiscal. É um bom livro que vai trazer essa determinação sobre comércio internacional e o desenvolvimento. Não só o desenvolvimento do comércio, mas o desenvolvimento dos blocos econômicos que abrem as suas portas para o comércio. Aqui também ele entra como organizador. Né? Ele também é um organizador. Dessa mesma forma, vários autores escrevem em torno de um tema, e aí você lança um livro, e essa que é a mágica dos livros organizados por esses doutores, né? Porque eles conseguem pegar várias leituras, várias análises e fazer uma abordagem interessante. Também tem como organizador Luiz Otávio Pimentel. Mercosul. Esse aqui é da Maristela Basso, também organizadora, né? A professora Maristela Basso faz um estudo sobre o Mercosul, e aí, inclusive, nesse livro, ela faz uma abordagem bem interessante sobre a atualidade do Mercosul, como estão os trabalhos do Mercosul, como está o andamento do Mercosul, algumas situações específicas e tudo. A gente tem trabalhado assim, eu tenho trabalhado com ela, tenho achado bem interessante. A professora Maristela Basso tem se envolvido bastante no direito internacional, tem se destacado bastante naquele caso dos brasileiros corintianos, né? Ela deu início ali à atividade de defesa daqueles que se encontravam. Por já ser conhecida no Brasil, no Mercosul, pela sua atividade, ela já teve uma possibilidade de maior visão dentro do caso. O professor Fabrício também tem obras, né? Não estão aqui, mas também tem, né? Junto com o professor Wilson, que é o coordenador do curso de mestrado, nós produzimos 2 obras, né, relacionadas a Direito Internacional do Comércio e Integração Regional e Comércio Internacional, novos temas, novos paradigmas. Já está na gráfica, já está no finalzinho ali da parte de gráfica, de impressão. Acredito que nas próximas semanas a gente já deva estar fazendo o lançamento dele, lançando nas páginas de comunicação, de mídia, justamente falando sobre esses estudos relacionados ao comércio e as suas vertentes variadas, né? Nós temos dentro do comércio não só a parte de compra e venda. Tem também, por exemplo, eu trabalho um tema que é a previdência no Mercosul. Como fica o direito previdenciário dos brasileiros que trabalham no Paraguai, que trabalham na Argentina, o direito trabalhista, né, nesses blocos econômicos? A gente tem abordado um pouquinho isso daí também. Ok. Bom, tive a satisfação de conversar aqui com o professor Fabrício Jonatas, ele que ao longo da semana ministrou o curso sobre também comércio exterior, comércio internacional, relações internacionais aqui na TV Justiça. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. E lembro que você também pode participar. O endereço é saberdireito@stf.jus.br e no site você pode rever este e outros programas da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.